Pode tirar o é do teu computador. Gente, Alô? Agora funcionou. Então, pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do Seminários de Física, ou Cefis, né, que é o apelido que a gente está dando. É, e hoje a gente vai ter a gente tem a honra de receber a Lia Medeiros. A Lia tem um currículo impressionante, pessoal. Ela fez a graduação na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Depois fez mestrado e doutorado na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. É, Foi. Hoje é professora assistente da Universidade de Wisconsin, mas também fez pós-doc com a Einstein Fellowship. Foi isso? Einstein Fellowship na Universidade de Princeton. Pessoal, tem muita coisa aqui. Eu vou pular um pouquinho, porque a gente já está um pouco atrasado, mas é absurdo. É, ela também foi vencedora, ganhadora de alguns awards, né? Algumas grants americanas da National Science Foundation, o NASA Hubble Fellowship. Ela é membro da colaboração do Event Horizon Telescope, a colaboração na qual ela já ganhou vários prêmios, como o Early Career Award, duas vezes, é isso? Tem duas vezes aqui. É... Pessoal, e ela tem vários artigos, principalmente sobre o imagiamento de buracos negros, né? É, eu vou deixar vocês com a Lia. Lia, o microfone. sim. Eu só vou começar aqui a contagem para eu conseguir saber quanto tempo que já foi, viu? E deixa eu só botar aqui isso daqui. O quê? Sim, sim, mas é que eu já tô acostumada. E aí, pronto. Será que assim tá bom? Tá bom, gente. Ó, boa tarde para vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Eu tive assim um dia maravilhoso aqui com vocês. Vocês me acolheram tão bem. Eu fiquei tão feliz de poder ter essa oportunidade de conhecer a CBPF. Eu nunca tinha vindo aqui antes. Eu sou carioca, mas não estudei no Rio, né? Então assim, realmente foi um dia muito especial para mim. Então, muito obrigada. E eu também queria já agradecer a sua paciência comigo, que eu sei que três coisas, né? Primeiro, que eu sei que já é perto do Natal, né? No fim do dia. Então, muito obrigada por estar aqui. Também obrigada pela paciência comigo durante essa palestra, dado isso. Segundo, eu sei também que vocês querem uma palestra em português. Eu nunca dei uma palestra científica para uma audiência científica em português, então vamos ter essa experiência nova juntos hoje. E também ah, vou só também pedir e já agradecer a sua paciência, porque eu cheguei hoje, meu voo chegou hoje às 4 da manhã. Então vamos ver como é que vai ser, viu? Mas muito obrigada, tá bom. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a minha pesquisa, tá? Especificamente, a maioria do seminário hoje vai focar em como que a gente consegue usar a imagem do buraco negro que a gente faz com o Event Horizon Telescope, que eu vou chamar isso em EHT, né? O EHT, mais a sigla traduzida para o português. Como que a gente consegue usar essas imagens para poder testar a teoria da relatividade, tá bom? E aí, mais para o final da minha palestra, eu vou falar um pouco também sobre um algoritmo novo que eu tenho desenvolvido, onde a gente usa aprendizado de máquina para poder gerar uma imagem que é ainda mais nítida do que aquela primeira que ficou super famosa. Agora, sempre quando eu estou mostrando o meu primeiro slide, eu sempre gosto de explicar o que é esse negócio aqui, né? Tá todo mundo olhando para esse negócio, né? O que é isso? Isso daqui é o resultado de uma das simulações que eu gosto de rodar, tá? O que está acontecendo aqui? Bem, a gente tem matéria que está girando em torno do buraco negro e caindo para dentro do buraco negro. E essa matéria fica muito quente, fica tão quente que vira um plasma, tá bom? E o buraco negro tem um campo magnético. Então a gente tem um monte de plasma, né?
se movimentando por um campo magnético. Então, isso gera uma espécie de turbulência que a gente chama de magnetohydrodynamics, ou hidrodinâmica que vem do magnetismo, né? Magnetohidrodinâmica. E então, essa simulação a gente chama, em inglês é General Relativistic Magnetohydrodynamic. Eu estou tentando traduzir, eu não sei nem como é que vocês traduzem isso geralmente, né? Mas é a magnetohidrodinâmica dentro de um espaço que tem uma curvatura, levando em conta tudo que a gente sabe sobre a relatividade geral, tá? Então, tudo isso para fazer essa imagem, né? E aí depois eu dou essas palestras e o povo fica pensando assim, você tá só tentando hipnotizar a plateia, né? Não é isso não, prometo pra você. Enfim, isso daqui, na verdade, tem 3 cores, tá? Tudo que você vê em azul é 1,3 milímetros, o comprimento de onda que você tá vendo, tá? E 230 gigahertz de frequência. Em verde é 0,8 milímetros e vermelho é 3 milímetros. Agora, todo mundo reclama, onde é que está o verde? Eu não estou vendo verde. Bem, o verde é bem parecido com o azul. Então, tudo que você está vendo em azul, na verdade, é um azul meio esverdeado. E também, você sabe que eu não estou mentindo para você, que tem realmente verde aqui. Porque senão não teria como eu fazer uma parte branca, né? Não teria como ter essa parte branca aqui. Você precisa das 3 cores juntas. Agora, essa parte branca é muito importante, tá? Isso, na verdade, é um dos grandes focos da minha palestra hoje, é o fato que isso é branco e o que isso quer dizer, tá? Essa parte branca especificamente, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem um círculozinho aqui, que é bem fininho, branco, que está completamente estático enquanto tudo está assim girando e se movimentando ao redor, tá? Isso é a borda da sombra do buraco negro. Eu vou definir o que é a sombra um pouquinho depois, tá? Mas por enquanto só saiba que isso é a borda da sombra numa simulação assim. O fato que é branco te mostra que é a mesma coisa em todos os comprimentos de onda de luz que a gente está te mostrando aqui, né? Então, isso quer dizer que a gente está vendo um efeito que, na verdade, vem da lente gravitacional do buraco negro, porque a lente gravitacional do buraco negro não vai ser afetada pelo comprimento da onda da luz, tá? E outra coisa, o fato de ser estático também está te falando a mesma coisa, né? A gente está, na verdade, vendo um efeito que vem da lente gravitacional do buraco negro. A gente está conseguindo ver um efeito que vem da curvatura do tempo e espaço em si. Tá bom. Então, finalmente, depois disso tudo, né? Vamos começar, né? Tá bom. Então, sempre quando eu estou dando uma palestra, onde eu estou conversando ou discutindo sobre como que a gente usa buracos negros, especificamente uma imagem de um buraco negro com o EHT para testar a gravidade, eu sempre gosto de deixar bem claro o que é que a gente consegue testar e o que é que a gente não consegue testar. Então, essa figura aqui é de um artigo que eu vou falar bastante sobre esse artigo, eu já vou falar ele que é o 6º artigo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente publicou a imagem de M87 pela primeira vez, em 2019, a gente publicou no mesmo dia uma série de 6 artigos, tá? E aí depois, quando a gente publicou a primeira imagem do buraco negro no centro da nossa galáxia, a gente também publicou uma série de 6 artigos, muito obrigada, no mesmo dia também. Então, esse 6º artigo é o 6º artigo da série de artigos que a gente publicou para o Sagitário, a estrela, que é o buraco negro no centro da nossa galáxia. Eu estou focando nisso porque eu coordenei esse artigo com uma colaboradora minha. Então, eu estou focando bastante nesses resultados, tá? E essa figura era parte desse artigo. Então, aqui eu estou comparando vários testes gravitacionais, né? Alguns que têm a ver com matéria, alguns que têm a ver com vácuo, alguns com dinâmica e alguns com uma situação mais estacionária. Eu sei que é difícil ver aqui, isso que está falando estacionário, só que em inglês, tá? Mas eu só quero focar e comparar o que a gente consegue fazer com ondas gravitacionais de buracos negros e com a sombra do buraco negro, tá bom? Então, quando a gente tem um teste de gravidade usando ondas gravitacionais que vêm de buracos negros, o que a gente está fazendo, na verdade, a gente está testando como que o tempo e espaço
está se movimentando ou está mudando ao longo do tempo. Isso quer dizer que a gente consegue usar esses dados para testar os aspectos dinâmicos da teoria, tá bom? Porque a gente tem um sistema que é, em si, muito dinâmico. Mas agora, o que a gente está fazendo com sombras do buraco negro é bem diferente. A gente tem, na verdade, um buraco negro que é supermassivo e tem só um pouquinho de matéria rodeando em volta desse buraco negro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente consegue aproximar o tempo e o espaço como estacionário. Essa matéria que está em volta do buraco negro não vai fazer efeito nenhum, praticamente. A gente não vai conseguir medir isso. Então, a gente não vai ser sensível para qualquer desvio que teria na teoria, na parte da dinâmica da teoria. A única coisa que a gente está realmente testando é se a geometria do buraco negro é consistente com a geometria que é prevista, tá bom? Então, você pode pensar sobre isso como um teste da No-Hair Theorem, tá bom? A gente está testando se o buraco negro no espaço tem uma geometria em 4 dimensões que é consistente especificamente com a geometria que é prevista pelo Kerr. Bom, então é o buraco negro Kerr. Esse é um buraco negro que não tem uma carga elétrica, mas sim tem um spin, tá bom? E a gente acha que buracos negros do espaço deveriam ser consistentes com essa geometria, e é isso que a gente está testando, mas a gente não está testando em modo nenhum a parte dinâmica da teoria. Tá bom. Outra coisa que eu gosto de fazer também no começo desse tipo de seminário é te mostrar essa figura aqui. O que a gente está fazendo aqui? Novamente, eu estou comparando vários testes diferentes de gravidade e, especificamente, eu estou comparando o potencial gravitacional e também a curvatura do tempo e espaço. Tá bom? E a gente tem praticamente todos os testes gravitacionais que a gente conseguiu achar estão aqui. Isso também é parte do mesmo artigo. E, especificamente, eu quero focar no que a gente está fazendo com EHT, né? Sagitário e M87, essas duas imagens estão morando mais ou menos ali nessa figura, né? Então, a gente está explorando uma parte dessa figura, uma região que não tinha sido explorada antes. Outras coisas importantes. A gente está explorando um potencial gravitacional que é parecido com o que a gente faz com ondas gravitacionais de LIGO e Virgo. Tá? Mas a gente está explorando uma curvatura que é muito menor do que a gente está fazendo com as ondas gravitacionais. Porque a gente está lidando com buracos negros que são muito maiores do que eles, né? Eles têm um buraco negro que é tipo ordem de grandeza 10 vezes a massa do Sol, e a gente tem 1 milhão ou bilhões de vezes a massa do Sol, tá? Então é uma curvatura bem diferente. Mas mesmo assim, estamos explorando o potencial parecido e estamos explorando uma região desse espaço aqui que não tinha sido explorada. Tá bom. Então, no meu primeiro slide, eu mostrei para você naquela simulação, né, a borda da sombra do buraco negro. Mas o que é, na verdade, a sombra do buraco negro? A definição que eu sempre gosto de usar é a seguinte: a borda da sombra do buraco negro é definida como o parâmetro de impacto crítico entre fótons que caem para dentro do buraco negro e fótons que escapam ao infinito, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo que está mostrando isso, né, para ilustrar isso. Esse círculo preto é o horizonte de eventos do buraco negro, e esse círculo verde é a órbita dos fótons, tá? É o raio onde é possível os fótons estarem em órbita em volta do buraco negro. Quando eu rodar esse vídeo, vai vir um monte de fótons dessa direção, e a gente está fazendo a simulação completa de como que esses fótons vão se movimentar dentro de um espaço que tem uma curvatura, tá bom? E então eu vou rodar agora e você vai ver... Oi? Não, o que eu quero dizer, a palavra sombra é exatamente o que eu acabei de definir, tá? Essa palavra... Não, a palavra sombra é especificamente, você tem um observador, você vai botar esse observador no infinito, esse observador vai mandar um monte de fótons para o seu buraco negro,
e a gente vai achar o parâmetro crítico entre fótons que caem e fótons que escapam, né? De novo, ver como é visto por esse observador no infinito e aborda com esse parâmetro de impacto crítico é que vai definir a sombra do buraco negro. Então é uma coisa que teria assim, que é que sim, eu sei. Não, é no sentido de o que você iria ver se você estivesse olhando para um buraco negro. Se tiver a luz vindo, se tiver luz sendo emitida em torno do buraco negro, o que você veria se você estivesse olhando para esse buraco negro? E por isso que eu comecei no começo, naquele slide, aquele círculo branco, né, brilhante, é a borda da sombra. No centro, você vê que tem aquela parte escura, tá? Mas a sombra não é só aquela parte pequena escura. O tamanho da sombra é realmente o tamanho daquele círculo todo. Eu vou ser honesta, eu não escolhi essa palavra, né? Só tô tentando traduzir da palavra que a gente tem em inglês. E eu acho que tem certos argumentos que você pode fazer que talvez essa não fosse a palavra ideal para isso. Mas eu queria que vocês meio que esquecessem o que é a definição de uma sombra no dia a dia e só saber que dentro dessa área a gente define a sombra do buraco negro dado essa definição que eu estou usando. Eu não sei se isso ajuda um pouquinho. Um pouquinho. A parte importante é o seguinte: você consegue definir essa coisa que você pode chamar essa coisa de qualquer coisa, né? Você consegue definir isso de um jeito que só vai depender na geometria do buraco negro em si, e com essa definição, o diâmetro acaba sendo interessante. O diâmetro depende da métrica de um modo interessante, e a gente pode usar esse diâmetro dessa sombra para testar a métrica em si. Tá? Isso que, na verdade, é a parte importante. Outra coisa, eu vou rodar, na verdade, esse vídeo de novo. Vocês vão novamente ver esses fótons, né? Todos os fótons azuis vão cair para dentro do buraco negro, todos os fótons vermelhos vão escapar do buraco negro. Você vai ver primeiro que o diâmetro assim dos fótons azuis é bem maior do que o horizonte de eventos, especificamente 2,5 vezes maior do que o horizonte de eventos, tá? Isso porque você está distante isso está agindo como uma lente gravitacional. Agora a gente está vendo o fóton que tem um impacto de parâmetro crítico. Esse fóton está efetivamente tangente à órbita dos fótons, tá? Então você também pode pensar sobre a sombra do buraco negro como se fosse a órbita dos fótons vista no infinito, tá? Então a órbita dos fótons vai ficar maior porque vai passar por essa lente gravitacional. Tá bom? Qualquer definição vai te dar o mesmo resultado matematicamente. Sim, você tinha uma pergunta? Então, eu estou definindo como sombra porque tem um artigo de 2000, certinho 2000, onde eles descobriram isso ou preveram isso e eles chamaram de sombra e eu estou tentando ser consistente com a literatura. Literalmente só isso. Só que, porque a definição da sombra é isso. A definição da sombra é os fótons vindo de um lado. Mas agora, na simulação original, era tudo completamente consistente, tá? Na simulação original, o que você estava vendo era a matéria rodeando em volta do buraco negro, aquela matéria esquenta, aquela matéria vai emitir luz, aquela luz vai se ter que propagar pelo espaço que tem essa curvatura. Tudo isso está sendo incluído naquela simulação completamente consistente, tá? E naquela simulação você viu que tinha aquele anelzinho branco, tá? Mas agora, a sua pergunta, na verdade, eu acho que é muito apropriado, porque depois eu acho que eu vou chegar nesse ponto, que é a definição da sombra do jeito que eu estou definindo só depende da geometria do buraco negro, tá? E é uma definição meio que matemática, né? A gente consegue fazer isso, esse cálculo analítico, para várias métricas,
Algumas métricas a gente precisa fazer isso mais numérico, mas é uma definição que, assim, qualquer métrica eu consigo calcular isso de algum jeito, né? Eu não preciso me preocupar com matéria, eu não preciso me preocupar com nada da astrofísica, tá bom? Mas agora, a imagem que a gente vê, sim, depende da astrofísica. Então, em alguns slides eu vou te mostrar como que a gente consegue relacionar essas duas coisas. E tem uma margem de erro interessante quando a gente tenta relacionar essas duas coisas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, não sei se isso ajuda um pouco. Alguma outra pergunta? A gente já está falando, assim, dos próximos, sei lá, 5, 10 slides. A gente já está conversando agora, mas tudo bem, a gente vai. Vamos conseguir dar um jeito nos próximos slides também. Tudo certo? Ah, bom, então vamos lá. Outra coisa, eu só queria falar bem rapidinho aqui. Essas simulações e também a animação em si, né, o vídeo em si, foram gerados por um código novo chamado Mahakala. E esse código é completamente de graça, já está disponível, já é público, está no GitHub. E o que é interessante aqui é que esse código faz os cálculos de como que a luz vai se movimentar num espaço que tem uma curvatura, mas é feito de um jeito que é bem fácil para alunos aprenderem. Até, então, assim, um aluno que talvez nunca tivesse feito nada assim, deveria conseguir fazer isso no seu próprio laptop, só sabendo um pouquinho de Python. Tá? Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo código, você pode botar ele num supercomputador com um monte de GPU e ele consegue rodar naquele supercomputador com os GPUs completamente paralelo e, na verdade, é bem rápido também. Tá? Então, se você tiver interesse, pode falar comigo depois, pode mandar um e-mail, o que você preferir, tá bom? Enfim, vamos continuar. O vídeo que eu acabei de te mostrar é para um buraco negro que não tem spin, tá bom? É um buraco negro Schwarzschild, tá? Mas claro que a gente acha que os buracos negros no espaço vão ter um spin. Então a gente também tem que pensar como que o spin vai afetar o tamanho e o formato da borda da sombra do buraco negro. Então o que você está vendo aqui é a borda da sombra de um buraco negro que não tem spin. Mas quando eu rodar esse vídeo, eu vou aumentar o spin. E uma vez que isso tem um spin, o spin vai estar apontando para cima e vocês todos vão ser observadores no equador desse buraco negro, tá bom? Então eu vou rodar isso agora, você vai ver que a sombra do buraco negro está se movimentando para a direita, mas ela não diminuiu ou aumentou em tamanho e o formato ainda é um círculo até que você consiga atingir um valor do spin que é bem alto. Tá bom? Agora, todo mundo, todos nós, né, com os nossos olhos humanos, a gente olha para isso, imediatamente você vê que isso não é um círculo, né? Você não tem nenhuma dúvida que isso não é um círculo, né? Mas acontece que se você medir o desvio de circularidade desse formato, o que você vai achar é que, na verdade, o desvio é bem baixo. E é tão baixo que, na verdade, a gente não consegue provar que os dados que a gente já publicou do EHT não são consistentes com esse formato. Tá bom? É de um nível que a gente não consegue testar ainda. Tá bom, tudo bem. Mas e o tamanho, né? Bem, se você calcular o tamanho da sombra do buraco negro, especificamente o raio, para todos os spins e todas as inclinações, né, do observador relativo ao spin do buraco negro, você vai achar que todos os raios vão cair entre 4,8 e 5,2 GM dividido por C quadrado. Isso é mais ou menos 4%. Tá? E, novamente, isso, na verdade, acaba sendo bem pequeno comparado com a margem de erro que a gente tem, dados os dados que a gente já publicou. Tá bom. Então, você pode ter uma filosofia mais pessimista ou mais otimista sobre isso, tá bom? O pessimista vai falar assim, nossa, Lia, isso é horrível, tá? Isso é péssimo, porque isso quer dizer que a gente não pode usar o tamanho e o formato da sombra do buraco negro, pelo menos não com o que a gente já publicou, né? A gente não pode usar o tamanho e o formato da sombra do buraco negro para medir o spin do buraco negro.
E você tá certo, realmente a gente não consegue fazer isso. Mas agora, o otimista vai falar assim, não, Lia, isso é maravilhoso. Porque isso quer dizer que eu posso testar se o buraco negro que a gente vê no espaço é consistente com a previsão de um buraco negro Kerr, sem ter que se preocupar com o spin do buraco negro, porque o spin tem um efeito relativamente pequeno. Então, para o resto desse seminário, tá? Nós todos vamos ser os otimistas e vamos focar nesse aspecto e nessa possibilidade, tá bom? Tá bom, então vamos lá. Como a gente já conversou aqui com as perguntas, né? Eu defini a sombra de um jeito que depende só do tempo e espaço, especificamente da geometria do tempo e espaço, mas a imagem em si depende da astrofísica também. Então, como que essas duas coisas são relacionadas? Elas são relacionadas? A gente consegue medir algum tipo de margem de erro entre essas duas coisas? Bem, no sexto artigo da série de M87, mas também no sexto artigo da série de Sagitário, a gente argumenta que temos três requisitos e que se esses três requisitos forem satisfeitos, aí a gente pode falar que a sombra do buraco negro vai ser coincidente ou vai ser próxima ao anel de luz que a gente vê na imagem do buraco negro. Tá bom? Dentro de uma certa margem de erro. Tá bom. Então, quais são esses requisitos? Bem, primeiro a gente tem que ter luz suficiente para iluminar o buraco negro, senão você simplesmente não vai observar nada, né? Bem simples, bem razoável, ótimo. Segundo, a luz tem que ser emitida perto o suficiente do buraco negro para que ela passe por uma região do tempo-espaço que tem uma curvatura muito alta. Por quê? O que a gente está tentando fazer, na verdade, é medir como que o buraco negro vai curvar a luz, né? Então a luz tem que passar pela região aonde ela seria curvada, porque senão a gente não vai poder detectar nada disso. E por fim, né, o número 3 aqui, a gente precisa que a matéria ao redor do buraco negro, né, seja transparente, porque senão a gente vai ter como se fosse uma parede, pode ter um monte de coisa interessante atrás da parede, mas você não vai ver nada, né? Tá bom. Então, essa parte laranjada aqui em cima, isso aqui é para ilustrar esse terceiro requisito aqui, tá bom? Novamente, é o mesmo tipo de simulação, tá? Que eu acho que, na verdade, eu não dei a sigla para você, tá? Mas é GRMHD ou GRMHD, tá bom? Essa imagem aqui é bem diferente daquela primeira que eu te mostrei no meu primeiro slide, tá? Uma das razões por isso é que você está vendo agora luz que tem um comprimento de onda de 1 centímetro, tá bom? Então é muito maior do que as outras que eu já tinha te mostrado. 1 centímetro, a gente sabe que a gente está vendo aqui o disco de acreção, que está em laranja, né? E os jatos do buraco negro, que estão mais amarelos, né? Então a gente não consegue ver a sombra do buraco negro, então esse terceiro requisito aqui não é satisfeito. Mas agora eu vou rodar esse vídeo, tá? E a gente vai ver que quando eu aumentar a frequência da luz, ou mesmo de falar outro jeito, eu vou diminuir o comprimento da onda da luz, e a gente vai ver como que esse disco de acreção vai ficar transparente pra gente, tá bom? Então vamos lá. Ah, bom. Então é aqui que a gente observa. Tá? Isso daqui, que é 1,3 milímetros, a gente está olhando como se o disco de acreção fosse transparente, a gente está olhando lá, como se você estivesse fazendo um raio-x de um buraco negro, né? E agora, eu quero também deixar bem claro que a gente não deu sorte com isso, tá bom? Teve muita gente que trabalhou por muitos anos, antes de eu nem começar o meu doutorado, né? Fazer um monte de trabalho teórico para prever que essa era a frequência que a gente deveria observar, tá bom? Porque nessa frequência esses três requisitos são satisfeitos. Tá bom, agora vamos olhar aqui da parte de baixo aqui desse slide. Novamente, o mesmo tipo de simulação, né? Essa imagem aqui já está 1,3 milímetros, a gente já fez aquilo. E agora, isso e aquilo, na verdade, são cortes da imagem, tá? Então, esse painel aqui, eu só tirei um corte horizontal no centro da imagem aqui, tá?
E aquele outro painel aqui, eu tirei um corte vertical no centro da imagem, tá bom? Isso só para você poder ver um pouco mais os detalhes da imagem em si. E nos cortes eu também adicionei essas linhas verticais pretas, que são o resultado de fazer o cálculo analítico para achar a borda da sombra do buraco negro, tá bom? É para esse buraco negro específico, tá? Primeira coisa que você vai perceber, tem um pico super, super alto, né? Uma intensidade bem alta que é bem fininho, né? Isso daqui, por exemplo, né? E todos esses picos bem altos e bem fininhos estão certinhos em cima da borda da sombra do buraco negro. Isso que é aquele círculo branco que eu te mostrei, tá bom? Isso é realmente o que a gente chama de photon ring, né? Isso que é o efeito da órbita dos fótons visto por algum observador distante, tá bom? Agora, eu quero deixar algumas coisas bem claras. Sim, esses picos são importantes, são super interessantes e são, assim, tem uma intensidade muito alta. Mas eles também são bem finos. Isso quer dizer que a porcentagem total do fluxo que a gente observa, que é parte desse pico, na verdade é bem pequeno, né? Porque a integral é bem pequena. E não só isso, mas a gente também não sabe qual que é a porcentagem que vem dessa parte, porque isso depende nos detalhes do disco de acreção, que a gente não sabe todos os detalhes, tá? Então, nenhum resultado que eu vou mostrar para você hoje depende da gente conseguir detectar esse pico fino. Não só isso, mas nenhum resultado que a colaboração como um todo já publicou até hoje depende de conseguir detectar esse pico fino, tá bom? Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte: tem um pico mais largo, né? Mais amplo, né? A gente consegue detectar esse pico, né? Na imagem do buraco negro, a gente vê um anel brilhante. Esse anel é esse pico mais grosso aqui, né? A gente consegue detectar isso e a gente vai fazer uma calibração, a gente vai fazer uma análise da margem de erro e relacionar esse pico mais grosso com a sombra do buraco negro, tá bom? Eu vou rodar essa simulação aqui agora. Você vai ver que tem bastante variabilidade, né? Você também está vendo que esse pico está sempre nesse lugar, né? Como eu te falei no começo, né? Aquele círculo branco está sempre lá no mesmo lugar e é sempre branco. Outra coisa que você vai ver é que o anel, que é mais grosso, tem variabilidade. Mas, na verdade, é muito difícil você criar um modelo que é consistente com si mesmo, mas também consistente com as nossas observações, onde a sombra do buraco negro não cai dentro da espessura desse anel, tá bom? E o que eu quero dizer com isso é que essa linha preta está sempre dentro da largura desse anel, tá bom? Na verdade, tem um monte de literatura sobre isso e depende muito, na verdade, de se você está vendo fótons que foram, tipo assim, a gente consegue definir quantas vezes o fóton cruzou, como se fosse assim o equador do disco, alguma coisa assim, né? E cada vez que você tem um fóton que rodeou mais vezes, fica mais e mais fino de um jeito matemático interessante, que tem um monte de literatura que faz isso. Agora, se esse pico não é só fótons que estavam presos na órbita, entendeu? Pode ser um fóton que foi, tipo assim, meia órbita, né? E aí não vai ser tão fininho, entendeu? Mas sim, quando você está procurando um fóton que foi em volta do buraco negro, sei lá, 10 vezes, super, super, super fino. Na imagem, sim, sim. Ainda é maior do que Planck, sim. Na imagem. Eu não sei, eu teria que. Porque também depende do tamanho do buraco negro, então todos os cálculos que a gente faz é tudo na espécie da massa do buraco negro, né? E
O tamanho de Planck não depende da massa do buraco negro que você está interessado, né? Mas eu posso te falar que isso vai depender, sim, do tamanho do buraco negro. Então, buracos negros diferentes vão ter um relacionamento diferente com esse número Planck. E aí eu não posso te falar porque depende do buraco negro e nada, e nenhum da literatura que eu já li faz essa comparação. É tudo só baseado no comparado com a massa do buraco negro. Mas seria um cálculo simples se você tivesse interessado. Tá bom. Alguma outra pergunta? Sim. Tá. O padrão de quê? Sim, 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 sim. Eu amo essa pergunta, é uma pergunta perfeita, maravilhosa, e eu tenho um monte de slide depois que vai perguntar, que vai responder essa pergunta. Você pode esperar um pouquinho? Eu prometo pra você, porque se eu tentar explicar sem o visual, não vai ficar bom. Tá bom? Alguma outra coisa? Tá bom, então vamos lá. Ô, gente, eu já nem sei mais quanto tempo que vai ser essa palestra, porque tem um monte de pergunta, tá? Mas aqui, também não é só minha culpa, tá? A gente vai ter um certo compromisso, tá? Então, se alguém precisar ir embora, eu entendo. Eu vou fazer o melhor possível, tá? Mas também eu vou falar o seguinte: eu passei 5 anos e meio no Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Então, assim, a gente sempre falava, ó, a palestra é 1 hora, mas prepara uns 15 minutos, tá bom? Por quê? Todo mundo pergunta. E é uma maravilha, é muito bom, é muito melhor isso do que você dar uma palestra e todo mundo tá dormindo, né? Então, assim, continue perguntando, ótimo. Só saiba que não vai acabar no tempo, tá? Porque eu não planejei uma palestra de 15 minutos. Então ótimo, então vamos. Tá bom. Então, como que a gente faz essa calibração, né? Como que a gente faz essa margem de erro, tá? Tá bom. Então, só para deixar bem claro aqui, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente definiu essa coisa chamada sombra do buraco negro, que depende só da geometria do buraco negro, né? Aqui. Tá bom. E aí a gente vai tentar calibrar isso com o tamanho da sombra que a gente vê na imagem que a gente publicou. Nesse exemplo aqui, é a imagem de Sagitário, mas a gente faz a mesma coisa para M87 também. E o jeito que a gente faz isso é que a gente dividiu a margem de erro em uma margem de erro que é teórica e uma margem de erro que é observacional, tá bom? Ou eu também chamo isso de fator de calibração, tá? Então, alfa 1 é teórico, alfa 2 é observacional e a calibração aqui, o fator de calibração total, é o produto dos dois, tá bom? Então, o que é alfa 1 e alfa 2? Alfa 1 é a diferença, ou a margem de erro, né, ou a inconsistência entre o tamanho do anel, se você calcular a sombra do buraco negro, de um jeito que você está ignorando completamente a astrofísica, matéria, tudo mais, é só calculando a trajetória de fótons por o seu tempo e espaço, tá? Isso você consegue um diâmetro. E aí você também pode fazer uma simulação que leve em conta matéria, emissão, turbulência, tudo isso, e fazer uma imagem de alta resolução. Tá bom? Para o propósito desse slide e para essa explicação, eu vou chamar essa imagem da imagem perfeita. O que eu quero dizer com isso? É que é uma imagem que não tem nenhum efeito observacional. Não, a gente não está nem aí qual que é o telescópio, a gente não está nem aí o tamanho da Terra, ou qualquer ruído, qualquer coisa, tá? É como se você tivesse um telescópio infinitamente grande, infinitamente poderoso, melhor coisa possível, você iria conseguir essa imagem perfeita. Mesmo assim, tem uma margem de erro que vem desse aspecto teórico, porque a gente define uma coisa que não depende da astrofísica e a gente mede uma coisa que sim depende da astrofísica, tá bom? Então, qual que é a relação entre o anel de luz de uma imagem perfeita, e esse anel que a gente definiu usando essa definição da sombra do buraco negro, tá bom? Isso que é esse fator de calibração teórico. E agora, o fator observacional é a margem de erro entre o tamanho do anel de luz da imagem perfeita
e o tamanho do anel de luz numa imagem observacional ou realística, né? Que tem todos esses problemas, que a gente não tem resolução infinita, a Terra tem um tamanho, né? A gente está usando a Terra toda, mas assim, a gente não consegue aumentar a Terra, isso eu acho que eu não ia conseguir, essa bolsa de pesquisa não ia dar muito certo, tá bom? E também todos os ruídos e tudo mais, tudo inclusive incluído nisso. E aí a gente consegue definir essa equação aqui, que é o diâmetro que a gente mede do anel nessa imagem, tá? E aí a gente tem esse fator de calibração, como eu te falei, que é o produto de alfa 1 e alfa 2. Isso tudo multiplicado por 1 mais delta. Esse parâmetro delta a gente chama de parâmetro de desvio fracionário. Em inglês a gente chama de Fractional Deviation Parameter, ou FDD. Tá? Isso é que a gente está realmente medindo, tá bom? O nosso teste de gravidade, na verdade, é uma curva de probabilidade desse parâmetro delta, tá bom? Eu vou te mostrar isso um pouquinho mais tarde. E aí a gente multiplica isso tudo pelo diâmetro calculado analiticamente para um buraco negro, para a sombra do buraco negro que não tem spin, né? O buraco negro Schwarzschild. Você tinha uma pergunta, né? Então, tá rodando por cima, né? Do lado esquerdo para nossa atenção. Não, aquilo lá, isso daqui não tem sombra porque é muito mais simples de mostrar. Então, esse é o meu primeiro exemplo que nossa, desculpa, não é que não tem sombra. Não tem spin. Esse exemplo, essa imagem é para Schwarzschild, por isso que está falando aqui. Schwarzschild. Ah, esse daqui, o eixo do spin tá 17 graus fora da direção do observador. Então, assim, você está olhando quase no eixo do spin, mas está um pouquinho fora por 17 graus. E aí sim, o eixo spin está apontado para cima. Sim, sim. Eu não sei, quem aqui assistiu o filme Interstellar? Tá bom, parabéns. Eu nunca assisti, nunca vou assistir. Não gosto dessas coisas, não. Muito científico. Não é comigo, não. Não, mas falando sério, é porque eles erram as coisas, aí eu fico chateada. Então, deixa eu te contar por que eles erraram as coisas e por que eu fiquei chateada. O Kip Thorne, né, que vocês sabem quem que é o Kip Thorne, né? Calculou esse negócio certo, incluindo o efeito Doppler, incluindo o fato que não é igual nos dois lados, né? E ele mostrou isso para Hollywood. E como todo mundo sabe, Hollywood tem sempre, assim, expectativas que não são, sei lá, não são razoáveis, né? Unreasonable, né? Para o que é beleza e o que é bonito o suficiente para ficar no filme, né? E a gente sabe disso com humanos, né? Todo mundo, todas as crianças crescem no mundo, né? Que estão sempre vendo imagens que não são realísticas de como o corpo humano é, na verdade. Então eles fizeram a mesma coisa com os buracos negros, né? Porque o buraco negro simplesmente não é bonito o suficiente do jeito que é. Eles tiveram que também fazer o Photoshop no buraco negro. E agora a gente vai ter um monte de buraco negro no Enem, né? Que vai crescer na mesma situação. E agora eu não sei fazer não sei fazer terapia com buraco negro, viu? Mas vai ser um problema, tá? Porque agora todo mundo vai ter essas imagens que não são realísticas, porque eles tiraram o efeito Doppler porque eles queriam que ficasse simétrico. Mas não é assim, não tem como ser assim. E é super importante, na verdade, que tenha essa simetria, porque é assim que a gente aprende mais sobre o buraco negro e sobre o spin do buraco negro. Sim, 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 sim. Tá falando do formato. Tá. Pera aí. Vamos voltar para cá. Isso daqui, na verdade, é muito interessante. A métrica de Kerr é uma métrica, assim, linda, matematicamente. Bom, é lindo. A simetria é incrível. E o que isso quer dizer? Quando você está aumentando o spin, você iria pensar que você está aumentando o... Isso aqui eu vou ter que falar em inglês, desculpa. Quadruple moment. Obrigada, obrigada. Não tinha preparado essa parte.
A gente está aumentando quadruple moment, e você iria pensar, talvez, que o buraco negro ficasse mais assim, talvez, né? Mas, ao mesmo tempo, você também está aumentando o efeito de frame dragging, que eu também não vou tentar traduzir, desculpa. Ah, e acontece que esses dois efeitos cancelam uns perfeitamente. Por isso que a sombra vai para a direita. Que, na verdade, a sombra está fazendo assim e também assim. E aí, o que acontece é que ela só faz isso. Entendeu? Então você tá certo, porque muita gente, muito físico, assim, string theorist, né, professor em Princeton, todo mundo tem esse mesmo problema, né? Mas como assim que não tem um efeito de spin? Como assim que você não vê o formato mudar, né? Deveria mudar, mas é por causa das simetrias do Kerr em si, que essas duas coisas, esses dois efeitos do quadruple e do frame dragging cancelam quase perfeitamente. Desculpa, almost perfeitamente. Aí já foi, né? Ah, e por isso que a sombra vai para a direita. Eu não sei se isso ajuda um pouquinho. Fala o que você quer dizer em inglês. Então isso tudo é, inclusive, por isso é incluído, por isso que tá mais brilhante no lado esquerdo. É parte disso, tá sendo incluído completamente. Alguma outra pergunta? Ah, bom, então vamos lá. A gente tá o quê? Tá bom. Já foram 44 minutos, a gente tá no slide 7. Tem 38. Mas tudo bem, a gente não precisa chegar ao fim, tá? Eu posso pular um monte de coisa também, não se preocupe. Ah, bom. Eu acho que isso era a sua pergunta, talvez, eu acho. Tá bom. Eu quero que todo mundo saia daqui hoje, né? Saia desse seminário hoje, entendendo como que os dados são relacionados à imagem, tá? E com uma intuição e também com uma confiança de por que a gente tem tanta certeza que é um anel, tá bom? Mas para isso, primeiro a gente tem que introduzir, né, apresentar aqui o que é interferometria, tá bom? Então eu vou assumir que ninguém sabe, tá? Então a gente vai aprender junto, né? Então, temos aqui vários telescópios na Terra, tá? E cada par de telescópios vai observar um componente complexo do transforme de Fourier de duas dimensões da imagem, tá bom? Então aqui temos, né, a nossa Terra, os nossos telescópios, e esse aqui é o espaço de Fourier em duas dimensões, tá? Então agora, cada par de telescópios, né, vai observar um ponto nesse espaço Fourier, e aí o local aonde ele vai observar vai ser determinado pela distância entre os dois telescópios, né, que eu estou chamando L, para length, e vai ser dividido por lambda, que é o comprimento de onda que você está usando para fazer esse experimento, tá? Então agora, se você botar os seus telescópios mais próximos, você vai observar um componente de Fourier que vai estar mais próximo ao centro do espaço de Fourier. O que isso quer dizer? Que você vai observar uma frequência espacial menor e vai te dar informação sobre escalas maiores na imagem em si. E agora, se você põe os seus telescópios mais distantes, agora você vai observar uma frequência espacial maior e você vai observar escalas menores na imagem que vão te dar uma resolução mais alta. Tá bom? Ótimo. Então, uma das coisas que eu gosto sobre esse experimento, na verdade, é que a gente usa a rotação da Terra em si como parte do nosso instrumento. Então, enquanto... Ixi, ela não rodou. Que triste. Deixa eu ver aqui se eu consigo consertar isso. Aê! Então, a Terra vai rodando, né? A gente, assim, é parte do nosso experimento, mas a gente não pode controlar. Enquanto ela está rodando, cada par de telescópios está numa localização um pouquinho diferente comparado com o objeto lá no espaço, né? Então, e cada par de telescópios não só observa um lugar, mas, na verdade, observa uma curva pelo espaço de Fourier, tá bom? Então, o que você acaba de assistir é uma simulação da observação que a gente fez em 2017
para o buraco negro no centro da nossa galáxia chamado Sagitário, a estrela, tá? E agora você vai ver que tem um monte de espaço em branco aqui. Isso é porque a gente não consegue cobrir a Terra inteira em telescópio, né? O primeiro, que é muito caro. Segundo, alguém ia perceber, né? E terceiro, que a gente precisa que todos esses telescópios estejam em cima de uma montanha muito, muito alta, porque tem que ser acima das nuvens, porque as nuvens afetam especificamente o comprimento de onda que a gente está interessado, tá bom? Então, assim, a gente não pode botar um telescópio desses dentro do Brasil, por exemplo, porque não tem uma montanha alta o suficiente com um nível de vapor, de água baixo o suficiente que daria pra fazer, tá bom? Na verdade, tem um pouquinho, isso não é completamente certo. Agora a gente tem tantos telescópios que cada um, na verdade, não precisa ser tão bom assim, talvez até dê certo, não sei. Mas originalmente não dava. Ah, bom. Então isso daqui, ó, essa figura é a mesma figura que você já viu, eu só adicionei aqui os nomes, se você estiver interessado. Essa figura aqui é quase a mesma dessa figura, mas em vez de ter as duas dimensões do espaço Fourier, agora eu só estou te mostrando todo o espaço Fourier com uma dimensão que é só a distância do centro, tá? Então esses pontos azuis são esses pontos azuis, esses pontos aqui vermelhos são esses pontos aqui vermelhos, tá bom? E agora eu também estou te mostrando a magnitude do componente complexo do Fourier, tá? Agora, a gente passou anos vendo imagens de buracos negros no espaço Fourier. A gente viu isso e a gente ficou até emocionado, sinceramente. Que a gente sabia, obviamente, isso tem que ser um anel. Você não está vendo? É tão claro que é um anel, né? E assim, a gente já sabia, nossa, o experimento deu certo, nossa, isso é um anel. A gente vai conseguir testar a gravidade, a gente vai conseguir fazer isso tudo. Só baseado nisso, tá? E agora você tá vendo também que tem esse risquinho aqui, ó, cinza, né? Que tem um formato bem característico. É uma função Bessel, tá? E agora, o Fourier de um anel é uma função Bessel. Então, o fato que tem esses picos e esses mínimos, a gente estava, assim, super animado, tá? E agora, dado que eu sei que a maioria de vocês não passam a sua vida olhando imagens de buracos negros no espaço Fourier, eu também queria construir um pouquinho, assim, dessa intuição para vocês também, tá? Dentro da astronomia, a imagem mais simples é um ponto infinitamente pequeno. Eu já sei que não é consistente com isso, porque tem muita estrutura aqui, então eu estou ignorando essa possibilidade, tá bom? O segundo exemplo mais simples para mim, pelo menos, é alguma coisa que é esférica, né? Alguma esfera, que seria uma imagem, que seria um disco como esse aqui, né? Então isso para mim é a imagem mais simples. E esses pontos vermelhos aqui são os pontos verdadeiros do EHT, mas para o M87, não para o Sagitário, porque o M87 é mais bem comportado, tá? E é mais simples para esse exemplo. E essa linha amarela é o Fourier da imagem aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar mudar o tamanho daquele disco para ver se eu consigo fazer o disco consistente com os nossos dados, tá bom? Então eu consigo aumentar o disco e agora é consistente com esse primeiro pico e a localização do primeiro mínimo, mas não é consistente com a altura e localização do segundo pico, onde a gente acha que talvez tenha um segundo mínimo em algum lugar aqui, tá? Então, assim, literalmente não tem nada que eu possa fazer para fazer aquilo consistente com isso. Impossível, tá? Tá, mas a gente sabe que é uma função Bessel, né? A gente sabe que tem aquele formato que é claramente uma função Bessel. O que acontece que se em vez de só usar uma função Bessel, a gente subtrair duas funções Bessel, né? Que seria um anel, né? Uma função Bessel te dá um disco, aí você vai subtrair uma segunda função Bessel, que vai ser o segundo disco, que vai tirar o miolo do primeiro, né? Então agora, se você subtrair duas funções, você ainda vai ter aquele formato, mas você vai ter um pouco mais de flexibilidade. É de propósito, sabe? Só para ter, para ficar mais antecipação. Então,
Se a gente tiver um buraco no centro, aí a gente consegue fazer uma coisa que vai caber também a altura desse segundo pico e a localização onde a gente acha que tem esse segundo mínimo, tá bom? E agora eu vou filtrar um pouquinho para não ficar tão nítida, porque obviamente isso não tem aquele nível de resolução, e fica até um pouquinho melhor. Agora, vocês vão perceber que, por exemplo, esses pontinhos aqui, não são consistentes. Isso daqui é porque é muito simplificado, tá? E é completamente simétrico. Obviamente, não foi assim que a gente analisou os nossos dados, né? A imagem em si é bem mais complicada, e especificamente a parte de baixo é muito mais brilhante do que a parte de cima, tá? Isso você consegue ver que tem que ter essa assimetria nos dados com esses exemplos que eu te dei aqui, tá bom? Eu espero que isso tenha ajudado. Tá bom. Então essa é a imagem que a gente conseguiu do buraco negro no centro da nossa galáxia, né, o Sagitário, e a outra imagem que eu acabei de te mostrar é o buraco negro M87. Então a gente conseguiu medir o diâmetro da sombra usando isso, usando toda aquela margem de erro e calibração e tudo mais que a gente fez, né? A gente fez isso tudo, juntou isso tudo e conseguiu esse resultado aqui como nosso teste gravitacional, tá bom? E o que é isso aqui? Como prometido, eu estou te mostrando uma curva de probabilidade nesse parâmetro delta, tá bom? Então, primeira coisa que você vai ver é que um parâmetro delta zero corresponde com uma sombra do buraco negro consistente com um buraco negro Schwarzschild, tá? E essa parte azul é porque essa parte azul inclui todos os possíveis tamanhos da sombra para todos os buracos negros Kerr, com todos os spins e todas as inclinações, tá bom? Então, qualquer buraco negro Kerr vai cair dentro dessa parte azul aqui, e você também consegue ver que a gente não vai conseguir desprovar, ou não desprovar, mas a gente não vai conseguir medir o spin, porque todos os spins estão consistentes com o nosso diâmetro, né? Outra coisa que eu queria falar é que essa coisa vermelha aqui, que é o nosso resultado para o Sagitário, tem uma espessura, né? Isso é porque a gente fez esse negócio inteiro 12 vezes, com 12 métodos diferentes, tá? Assumindo coisas diferentes, fazendo escolhas diferentes cada vez, e todas as vezes sempre caía dentro dessa parte vermelha, tá bom? E eu também estou comparando aqui com essas coisas verdes aqui, essas linhas verdes, é para M87. Essa daqui, né, que é mais cheia assim, é o teste que a gente consegue se a gente usar a massa de M87, que é medida usando a dinâmica das estrelas no centro da galáxia M87. Mas em vez de estrelas, se você for usar o gás, você iria ter uma massa do buraco negro que ia dar uma probabilidade para o delta que está mostrado aqui nessa coisa mais pontilhada aqui. Então, se você acreditar que a massa que vem do gás está certa e a massa que vem das estrelas está errada, só para você saber, viu? O erro é um fator de 2, tá bom? Não é um erro pequeno. Eles não são consistentes, tá bom? Mas se você acreditar que o gás está certo, o que isso quer dizer? É que a gente está, assim, completamente errado, tá? A gravidade está completamente errada, tá? E assim, obviamente, eu acho que um erro, um desvio desse nível, a gente teria achado de alguma outra forma, a gente teria percebido, tá? Então a gente vai falar, ó, que o gás está errado, as estrelas estão certas, e aí, dado que as estrelas estão certas, a gente consegue mostrar que também M87 é consistente com um buraco negro Kerr, tá bom? Então a margem de erro para Sagitário é mais ou menos 10%, a margem de erro para M87 é mais ou menos 17%, tá bom? E a razão que M87 é muito pior do que esse Sagitário é por causa do fato que é muito mais difícil de medir a massa do buraco negro para M87 do que o Sagitário, tá? E a massa do buraco negro é uma parte importante da nossa margem de erro para esse teste. Bom, então mais ou menos 10%, como você já viu, não faz nada dentro da métrica Kerr. Mas uma das coisas que eu gosto de fazer é fazer simulações
para ver como que seria o tamanho e o formato da sombra de um buraco negro que não é Kerr, né? Especificamente um buraco negro que não é consistente com a teoria do Einstein. Tá? Então, esses aqui são só exemplos, né? Em cada um desses eu tô mudando algum parâmetro livre para te mostrar como que mudando esse parâmetro vai afetar o tamanho e o formato da sombra do buraco negro. Tá bom? Tem várias métricas que a gente usa para isso, eu só estou te mostrando dois exemplos, tá? Esses dois exemplos são métricos paramétricos, tá bom? Então, assim, não tem uma teoria de física consistente que prevê essas métricas. A gente está usando essas métricas porque elas são paramétricas com um monte de parâmetros livres que a gente consegue mudar e a gente consegue explorar possíveis geometrias sem ter que só testar geometrias que são relacionadas a teorias específicas, tá bom? E a gente consegue usar esse 10%, né? Vários dessas sombras aqui não são consistentes com os nossos dados, a gente consegue usar esses 10% para botar um limite nesses parâmetros dentro da métrica paramétrica. Tá bom. Geralmente, o slide anterior, metade da plateia não está mais prestando atenção. Por quê? Garanto para vocês que a maioria de vocês nunca ouviu falar numa métrica paramétrica que é um desvio de Kerr que é previsto pela relatividade e você, na verdade, não está nem aí, que eu consigo botar um limite num parâmetro que você nem sabia que existia, né? Vamos falar sério aqui, né? Tá, então por que que isso é importante, né? O que que a gente está realmente aprendendo com isso? O que que você deveria lembrar dessa palestra, né? Por que que isso é importante? Tá bom. Então, o que a gente consegue fazer é a gente faz os nossos testes com essas métricas, né, paramétricas, mas aí a gente consegue comparar aqueles resultados com outros testes gravitacionais e a gente também consegue responder essa pergunta aqui, ó. O que que a gente está realmente restringindo, né? O que que a gente está testando, né? Qual que é o aspecto da teoria que a gente está testando quando a gente está fazendo esse teste? Então, a gente consegue escrever uma equação para o raio da órbita dos fótons com essa equação aqui. Agora, tem certas simplificações, a gente está ignorando o spin, e também a gente está escrevendo isso, e eu vou falar essa parte em inglês, só para o povo que trabalha nisso, in aerial coordinates, tá? Coordenadas aerial, não sei como é que eles traduzem aerial. Mas, enfim, você tem que estar nesses coordenados especiais, você tem que ignorar spin, mas aí você consegue mostrar que o raio da órbita dos fótons só depende do componente TT da métrica, né? O GTT. Isso quer dizer que é o componente da métrica que é tempo, tempo. E agora, como eu te falei, a sombra do buraco negro é só a órbita dos fótons visto de longe. Então, mesma coisa é verdade novamente, tá? A sombra do buraco negro, o raio da sombra do buraco negro só depende no mesmo componente. Então, quando a gente está testando a teoria da gravidade com uma imagem de um buraco negro, a gente está testando se especificamente o componente tempo-tempo da métrica é consistente com o componente tempo-tempo da métrica Kerr, tá bom? E para quem ainda não tem a menor ideia sobre isso e não está nem aí, o que eu posso falar é o seguinte: você sabe, vocês conhecem Mercúrio, certo? Mercúrio tem uma órbita esquisita, né? Mercúrio tem essa precessão, né? Então, quando a gente testa a gravidade usando a órbita de Mercúrio, a gente está testando também esse mesmo componente da teoria, o mesmo componente da métrica. A gente ainda está testando o componente tempo-tempo da métrica. E eu consigo comparar o que a gente está fazendo com aquilo. A gente está fazendo isso 500 vezes melhor do que a gente consegue fazer dentro do sistema solar. Na verdade, é entre 500 e 800, tá? Mas eu não queria prometer muito, né? 500 tá bom, né? E se você estiver curioso, esse daqui que é o componente tempo de Short-Shell. E lembra que eu tô te falando que isso aqui a gente está aproximando como esférico, a gente está ignorando o spin, né? Então esse daqui que é o componente, a gente está tentando medir se o buraco negro no espaço é consistente com isso ou se tem algum desvio longe disso. Tá bom?
Ah, bom, e agora eu vou ir na outra direção completamente, tá? O último slide foi, ó, se você não tá nem aí nos detalhes, só isso que você tem que lembrar. Mas agora, se você tá interessado nos detalhes, esse slide é para você, tá? É uma parte mais técnica. Uma das coisas que a gente gosta de fazer dentro da área de testar a gravidade, a gente gosta de usar uma coisa chamada PPN, que é Parametric Post-Newtonian Framework, tá bom? Isso é um jeito seguinte, a gente pega a métrica e a gente vai fazer uma expansão dessa métrica para ela ficar linear, tá? Isso só é válido se você tiver numa área onde o potencial gravitacional é muito baixo, como, por exemplo, dentro do sistema solar, tá? Obviamente, buraco negro não é assim, né? Por isso que eu estava usando aqueles outros métricos, né? Paramétricos. Mas uma vez que a gente tem os limites dos métricos paramétricos, a gente consegue comparar com o PPN, tá? Então, especificamente, ó, capa 1, capa 2, capa 3 é primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. A única coisa que você precisa saber é que o nosso limite da primeira ordem, em todas essas métricas diferentes, todos eles são menos de 1, tá? Que é muito importante, na verdade. E na segunda ordem, que é muito mais difícil, todos os nossos limites, em qualquer métrica que a gente use, são menos de 5. Tá? Então, quando eu falei que é 500 ou 800 vezes melhor, é essa parte aqui. A segunda ordem desse parâmetro, o nosso limite, a margem de erro é tipo 500 ou 800 vezes menor do que o que você consegue fazer dentro do sistema solar, porque na segunda ordem é muito difícil de você fazer qualquer coisa no sistema solar, né? Porque você precisa de ter um potencial muito maior. Tá bom? Desculpa, eu fico falando muito, aí eu fico sentindo. Tá bom? Tá bom, então isso aí é mais técnico, mas se você não tiver interessado, não se preocupe. Eu também consigo comparar esse teste com o que a gente consegue fazer com ondas gravitacionais, tá bom? Então aqui, ó, é a mesma coisa, né? Aquela curva da probabilidade que eu te mostrei, eu peguei a mesma curva e eu meio que virei ela de lado, tá bom? Então aquela mesma curva, ó, é isso daqui. E esse daqui é M87, e isso daqui é a mesma coisa para ondas gravitacionais com LIGO e Virgo, tá? Então, a gente consegue limites nesse parâmetro delta que são comparáveis com o que a gente consegue fazer com ondas gravitacionais. Mas uma coisa que é muito interessante e muito importante é essa parte aqui, ó. Isso aqui é a massa do buraco negro. Quando eu comecei meu doutorado, eu queria usar buracos negros no espaço para testar a gravidade. Isso era uma coisa que a humanidade nunca tinha feito antes, tá? Então a gente não tinha nada nessa figura, nada, né? E agora não só temos testes de gravidade com buracos negros astrofísicos, mas temos testes de buracos negros onde a massa deles cobre mais de 10 ordens de grandeza, que é realmente incrível. Isso, assim, poucos anos, na verdade, que isso tudo aconteceu, né? Entre, sei lá, 2016 e 2019, que a gente conseguiu muitos desses pontos, né? 2016, 2022, a gente conseguiu todos, né? Então, assim, para mim, eu acho que é uma coisa. Assim, a gente está no começo dessa área, na verdade, e eu acho que tem muito mais por vir que é muito. Tô muito animada, assim, pro futuro, né? Então, ó, deixa eu ver aqui o tempo e deixa eu também te dar a oportunidade de me falar. Lia, pelo amor de Deus, para de falar. Já deu, né? Então, ó, deixa eu explicar. A gente está agora, a gente acabou a parte da palestra que era especificamente focada no teste da gravidade. Agora eu tenho, assim, entre 5 e 10 minutos explicando esse algoritmo que é aprendizado de máquina, tá? Agora, se vocês não quiserem, eu não preciso fazer esses 5, 10 minutos, tá? Mas se vocês quiserem, eu fico feliz de fazer o que vocês preferem. Então vamos lá, tá bom? Ótimo. Então, depois de fazer aquilo tudo, né? Como é muito natural para qualquer cientista, né? Eu fui pro trabalho, fiquei meio assim, tá, e agora, né? Agora o que a gente vai fazer, né? Então vai fazer melhor, né? Obviamente é isso. O segundo passo é vamos fazer tudo de novo, mas agora melhor, né? Então, isso que é a segunda parte da palestra, que na verdade, como eu prometi, é muito, muito, muito menor.
E a ideia aqui é o seguinte: eu consegui, eu e vários colaboradores, né? A gente desenvolveu um algoritmo que é aprendizado de máquina, mas é um aprendizado de máquina que você consegue interpretar. Na verdade, é bem simples, é praticamente só álgebra linear. Eu vou mostrar para vocês. Mas é tecnicamente aprendizado de máquina, e vocês podem argumentar comigo que é ou não é, mas ninguém tem uma definição que faz sentido, então, enfim. Mas é tudo baseado nessas simulações, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é que a gente vai passar por um tour de um monte de simulação, né? Que é, na verdade, a biblioteca que eu criei para treinar o algoritmo, tá bom? Então, vamos fazer esse tour aqui. Enquanto vocês estão fazendo essa viagem, né? Eu vou falar para vocês o seguinte. Essa biblioteca de simulações, na verdade, é super ampla. Tem um monte de simulação aqui que não é consistente com o buraco negro. A gente sabe que não é, tá? Mas é que eu queria que o algoritmo achasse isso sozinho. Eu não queria dar as respostas para ele, né? E outra coisa, o algoritmo é aprendizado de máquina, mas assim, ele não é inteligente, tá bom? O que ele está aprendendo é que ele está aprendendo formatos na imagem. Ele não está aprendendo física, na verdade. Então, ele não está tão interessado nos detalhes da física, tá? Então, assim, depende das simulações, mas não depende dos detalhes das simulações. O que depende mesmo é só que a gente está tentando criar muitos formatos diferentes, né? Muitas imagens que têm formatos diferentes, e ele está aprendendo esses formatos, tá bom? Então, vamos lá, ó. Como prometi, é álgebra linear, tá? Cada imagem é um vetor num espaço de vetores que você está vendo aqui, e você consegue calcular uma base de autofunções para o seu espaço de vetores. Especificamente, esse algoritmo, eu tenho aqui o logo, viu? Marketing é muito importante, tá? Então, temos logo. Eu estou tentando fazer, né, adesivinhos e essas coisas todas, mas não tenho ainda, tá? Mas, enfim, isso é esse primo. E aqui, né? Sou brasileira, né? Todos os meus primos brasileiros, assim, ai, nossa, obrigada. Que honra. Não, gente, é uma sigla, tá? É uma sigla. Ó, Principal Component Interferometric Modeling. Se alguém me vier me falar, não, Lia, isso não é a sigla certa, é astronomia, tá? É perto o suficiente, tá bom? A gente já desistiu de todas as siglas serem certinhas muitos anos atrás, tá bom? Enfim, então isso tudo é baseado na análise de componentes principais, ou Principal Component Analysis, que é PCA, ou PCA, tá? E o que isso quer dizer? PCA, ou PCA, vai achar uma base de autovetores para o seu espaço de vetores de imagens, né? E vai achar uma base que é optimizada para que você consiga reduzir a dimensão do seu espaço. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar todos esses vetores aqui e fazer uma projeção num espaço menor, né, que tem uma dimensão menor, se eu usar a base de autovetores que vem do PCA, eu sou garantida, né, tem uma certa garantia que eu vou conseguir preservar a porcentagem maior possível da informação no espaço original. Tá bom? Então, por isso que a gente está fazendo isso, é porque é é muito eficiente para reduzir a dimensão, tá bom? Então, como qualquer coisa de álgebra linear, né? Qualquer base, a gente consegue fazer uma combinação linear dos nossos vetores, os nossos autovetores, para aproximar uma imagem. Essa daqui é aquela imagem perfeita, né, que tem uma alta resolução, mas aí eu filtrei a imagem um pouquinho, porque eu não preciso de muita potência em frequências espaciais muito altas, né? Porque não vai me importar. Eu não consigo medir aquilo mesmo, então eu estou perdendo meu tempo. Não só esse, mas o PCA está perdendo seu tempo, né? Então aí a redução de dimensão não vai ser tão eficiente. Mas, se eu usar esse filtro, eu consigo aproximar a imagem com só uma combinação linear com 3 autovetores. 3 é um número bem pequenininho, né? Vamos tentar 20. Aqui, ó, com 20 a gente consegue muito melhor, né?
a gente consegue aproximar aquela imagem muito bem, na verdade. E se a gente usar 40, fica até melhor. Até esse negocinho aqui, ó, azulzinho, bem fraquinho, você consegue ver aqui, né? Tá bom. Então, o que que Primo está fazendo e por que que você deveria confiar nas soluções do Primo, sendo que tem tanta coisa de AI e aprendizado de máquina, né? Tem muita gente que tem um pouco de, sei lá, preconceito, né? Não tem um skepticismo, nem sei se skepticismo é uma palavra, mas enfim, vocês entenderam, né? Então, por que que isso funciona, né? Primeiro, não é um AI, na verdade, não é neural network, tá? O que que a gente está fazendo é que a gente está calculando a correlação entre regiões no tempo, no espaço de Fourier, né? A gente está calculando essas correlações e usando isso para preencher os lugares onde a gente não tem dados, tá bom? E a gente consegue calcular analiticamente qual que é o comprimento dessas correlações dentro das nossas imagens, e visualmente o comprimento é isso. O que que isso quer dizer? Tudo que está na região verde está correlacionado a pelo menos um dado que a gente tem. E é quase o espaço todo, na verdade, né? Só tem esse buraquinho aqui, ó. Mas a gente não vai se preocupar muito com isso, porque mesmo assim melhorou bastante, né? Então, usando isso, o que que isso quer dizer, né? A gente consegue calcular essa correlação e a gente consegue preencher esses buracos usando essa correlação de um jeito que é baseado na física em si. E todos os outros algoritmos ainda tem que, ainda tem que fazer alguma escolha, né? Porque, tecnicamente, matematicamente, tem um número infinito de imagens que é consistente com os nossos dados. E a gente tem que escolher qual que a gente acha que é mais provável. Eu acho que, dado que tem infinitos, eu acho que é muito razoável você escolher um que é consistente com os dados e também é consistente com as simulações, dado o que eu te expliquei das correlações. Certo? Tá bom. Então vamos lá, ó. Ah, isso daqui eu ia pular, não é nem porque eu tô, não é nem porque eu tô atrasada, eu já ia pular, mas você pode me perguntar depois se você quiser, tá? Era só tipo uma ideias de o que que você pode o que que você pode me perguntar depois se você quiser. A imagem original de M87 que a gente publicou em 2017, a gente fez uma reanálise dos dados idênticos que a gente usou para essa imagem, mas a nossa análise era completamente independente. A gente não usou essa imagem de nenhum jeito, tá bom? Completamente independente. E isso aqui é a nova imagem do Primo. Primeiro, a gente não desprovou nada. Tudo que a gente fez originalmente está certo. Se eu filtrar essa imagem mais, eu vou recuperar aquela outra imagem original. O diâmetro está certo, né? A parte de baixo sendo mais brilhante do que a parte de cima também está certo. Mas a gente aumentou a resolução muito, né? Drasticamente, assim, não tem como você não perceber que a resolução está muito maior, muito melhor, né? E agora, quando aquela primeira imagem foi publicada, a internet, como a internet gosta de fazer isso, né? A internet se divertiu um pouquinho, né? Então, temos aquela rosquinha, né? Que eu não recomendo porque não é saudável, né? Ninguém deveria comer isso, né? Mas é o Homer Simpson, Homer Simpson, comendo a rosquinha. Tá bom. Então, obviamente, né? Já que eu tenho uma imagem nova, a gente deveria melhorar essa situação. Então, eu criei, na verdade, uma rosquinha diet. Mas aqui, pior coisa do mundo é uma rosquinha diet, né? Ninguém pediu por isso, né? Assim, você tá perdendo a essência da rosquinha. Ninguém quer um negócio diet. Mas enfim, pelo menos o Homer Simpson vai ficar um pouquinho mais saudável com essa rosquinha diet, para ele ter muito mais saúde, viver muitos mais anos, né? Tá bom. Então vamos lá. Se alguém tiver preocupado que essa imagem que eu tô assim gerando a resolução do nada, né, do ar, assim, né, que isso aqui eu tô criando hyper resolution ou hiper resolução. Sim, você tá um pouquinho certo, mas só um pouquinho. Por quê? É verdade que se você fazer o Fourier dessa imagem, vai ter um pouquinho de potência em frequências espaciais onde a gente não tem telescópios. Tá bom? Sim, tudo bem. Tem razões por isso que eu posso defender, a gente pode discutir, tudo mais. Mas mais fácil é simplesmente eu te mostrar o que acontece
se eu diminuir aquela potência, né? Então, ixi, isso daqui é a imagem de primo que foi filtrada, que não tem nenhuma hiperresolução. Mesmo assim, é muito melhor, né? Muito melhor. A gente está usando um filtro diferente também, e isso também ajuda, tá? Porque se a gente tivesse usado o filtro idêntico que foi usado originalmente, a gente teria ficado com a mesma imagem original. E a razão por qual que a gente teve que usar aquele outro filtro, que é assim, bem agressivo, né? Que criou uma resolução menor, a razão principal é porque a gente sabia que tinha certos aspectos da imagem que a gente não acreditava, né? Então a gente tinha que usar um filtro agressivo para que a gente não estivesse olhando coisas que a gente sabia que a gente não acreditava, né? A gente não tem esse problema com o primo, tá bom? Enfim, o último slide é só o resumo, então a gente pode parar por aqui. Muito obrigada a sua paciência. Gente, tá tão tarde. Desculpa, viu? Muito obrigada. Opa, já tem pergunta. Lia, ótima palestra, muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Com o barateamento cada vez maior, né, de lançar coisa no espaço, eu ouço cada vez mais falar de radioastronomia na Lua, né? O pessoal fala isso em vários contextos. No contexto do EHT, existe alguma proposta concreta para isso? É factível ou não é factível? E quando se melhoraria, né? Você deveria conseguir acessar muito mais sistemas, né? Sim, então, vou te dar duas respostas, uma mais científica e uma um pouco mais política. O que eu vou te falar é o seguinte: sim, temos várias ideias. Eu não sei todos os detalhes, porque eu pessoalmente não estou muito envolvida em nenhum desses projetos, mas eu sei que isso já foi analisado e tem, assim, pelo menos dois projetos agora que estão tentando conseguir algum dinheiro, né? Mas vocês talvez saibam, nessa parte política, vocês talvez saibam que a gente não está numa situação muito boa para financiamento para um projeto de bilhões de dólares nos Estados Unidos atualmente. Por isso que eu não estou simplesmente cobrindo a Terra em telescópios, né? Mas enfim, temos um monte de gente está trabalhando em opções diferentes, tá? O custo é uma grande parte disso. Tem outros aspectos também que é tipo assim, qual que é a complexidade de conseguir fazer um instrumento, mas também qual que é a complexidade de conseguir os dados de volta, né? Porque a primeira vez que a gente fez essas observações, aqueles pontinhos que você viu, né, que era função Bessel, aqueles pontinhos que são o quê? Sei lá, 200, 500 pontos, né? Não é nada demais, assim. Só para conseguir aqueles pontos, foi tipo assim, 7 petabytes de dados. Porque a gente tem que coletar todos os dados para fazer a correlação para conseguir aqueles dados, aqueles pontinhos, né? Como que você faz isso se o negócio estiver na Lua? Né? Como que você vai transferir 7 petabytes de dados? O jeito que a gente faz é literalmente botar tudo na caixa e botar no FedEx. E mesmo assim demora um ano praticamente para a gente conseguir esse negócio, porque um dos telescópios está no Polo Sul, então o avião não consegue sair até o ano seguinte praticamente, né? Então, assim, tem certas complicações, tá? Mas tem, com certeza, tem projetos. E aí outra parte política, política de um outro modo, é que eu, pessoalmente, não estou envolvida em nenhum desses projetos e eu não estou, assim, escolhendo um lado, tá? Boa sorte a todos. Se você precisar, se você conseguir o financiamento, eu estou à disposição, tá? O que for necessário. Mas, assim, se alguém ganhar, se alguém conseguir isso, eu tô pronta para ajudar. Mas não é o foco do que eu estou fazendo atualmente, que eu estou mais focada em aprimorar a imagem com o software do que com a instrumentação. Mas agora, os dois projetos que estão acontecendo, que eu conheço mais, os dois já estão assim, você não quer usar isso para a gente? Não, sim, estou feliz assim, fico muito feliz de participar, de contribuir, o que for, né? Mas enfim, outros problemas, né? É porque, tipo assim, você não precisa só de um telescópio lá longe, né? Porque você assim,
eu te falei, né, que tendo dois telescópios mais distantes, você consegue informação sobre frequência espacial maior. Mas agora, pensa bem, né? Como que você vai fazer uma imagem se você tem um monte de informação da frequência, assim, razoavelmente pequena, e depois um ponto lá longe? Gente, isso também não vai te ajudar, na verdade, né? Então, assim, você tem que preencher o espaço Fourier de um jeito interessante, né? Então, tem um monte de coisa que o povo já tá vendo, já tá olhando. Também tem certas teorias e certos experimentos que a gente tá vendo. Tipo assim, se a gente só tivesse dois telescópios, tem alguma coisa que a gente pode fazer? A gente não pode fazer uma imagem, necessariamente. Mas tem alguma coisa que a gente pode fazer? E, na verdade, teve um artigo que eu fui segunda autora desse artigo. O primeiro autor é Wong, né? W-O-N-G, que saiu ano passado, olhando nisso, na verdade. E tem uma previsão de um jeito que a gente poderia testar a gravidade só tendo dois telescópios. Obrigado. Pessoal. Ah, Martim. Mas não do HT, outro problema. Até agora vocês observaram dois buracos negros de massa bem diferente, distância, etc. Tem algum outro que está sendo objeto de vocês ou que tem planos para ser em breve? Ah, eu vou te falar o seguinte, eu recebo essa pergunta quase todas as palestras e todas as vezes eu falo assim, gente, a gente publicou tantos buracos negros, vocês só não perceberam. Por quê? Não é sua culpa. Por quê? A situação é o seguinte, eu fico até com pena dos outros, né? Porque ninguém gosta deles, né? Coitadinhos, todo mundo, por favor, vá lá, olha os artigos deles, né? Coitadinhos. Não, mas falando sério, a situação é o seguinte: a gente precisa de buracos negros que são grandes, buracos negros que são próximos, buracos negros que são do tipo que a gente gosta, que é um buraco negro que não tem muita matéria ao redor, porque aí o disco de acreção é transparente. E a gente precisa de um buraco negro que onde a intensidade a 1,3 milímetros é brilhante o suficiente para a gente conseguir fazer isso. Então, eu não tenho agora porque eu não preparei, mas depois, se você quiser, você pode mandar um e-mail, você pode vir conversar comigo, eu acho essa figura para você, tá? Tem uma figura onde a gente põe assim, o tamanho da sombra e quão brilhante que é esse negócio, né? E, sinceramente, você olha aquela coisa, tem um monte de buraco negro lá. Mas esses dois, assim, é muito nítido que esses dois são muito melhores do que o resto. Então, a gente tem um monte de outras imagens, mas a gente não consegue aquele anelzinho bonitinho. A gente está vendo jato de buracos negros. Não sei se vocês... Cen-A, Centaurus A, conhecem? A gente tem uma imagem tão detalhada do jato de Centaurus A. Você consegue ver, assim, uma linhazinha fininha, que é um lado do jato, e outra linhazinha fininha, que é o outro lado do jato. Assim, é incrível a resolução, é super legal. Ninguém sabe que a gente fez isso porque não é um anelzinho, né? Então, tipo assim, tem lá, olha, é legal, sabe? Tem um monte deles. Sei lá, pelo menos 5 que já foram publicados, talvez até 10 que já foram publicados. Mas é aquela coisa, a gente não consegue usar eles para testar a gravidade com a sombra, porque a gente não consegue ver a sombra porque eles são muito distantes. Agora, tem outros que estão mais próximos, mas aí não são brilhantes o suficiente. Andrômeda, próximo, ótimo, grande, maravilhoso. Não, não é brilhante o suficiente, não tem luz suficiente, a gente não vai conseguir, tá bom? Mas, né, se a gente conseguisse botar alguma coisa no espaço, aí em vários desses outros buracos negros, talvez a gente conseguisse, entendeu? Essa é a complicação. Mais alguma pergunta, pessoal? Ninguém? Eu tenho uma. Você falou do comprimento de onda de 1,3 milímetros, porque é transparente, né? O material em torno do buraco negro fica transparente. Mas usar um comprimento de onda de meio milímetro, por exemplo, ou seja, mais do que dobrar a resolução do telescópio, mas aí o disco já fica opticamente espesso. Não, ótima pergunta. Muito obrigada por essa pergunta, que na verdade era uma parte que eu também tirei slides. Oh, gente, outra coisa, viu? Isso daqui foi metade do conteúdo que eu geralmente incluo nessas palestras, porque para mim é muito mais comprido, muito mais demorado falar em português, tá? Então, desculpa. Mas isso é parte, geralmente, da minha palestra e não foi incluída. A gente está observando, a gente está começando a observar
um comprimento de onda de 0,8 milímetros. Por isso que no começo eu falei 0,8 milímetros, tá? Então, isso é super legal, tá? Porque isso, como você falou, a gente vai aumentar a resolução efetiva muito, tá? Então é incrível, é super legal e na verdade ainda é transparente, tá? Na verdade está indo na direção de ficar mais transparente. E não só isso, mas o anel fica um pouquinho mais fino. Então aquela calibração, aquela margem de erro teórica fica menor. Eu estou, na verdade, acabando um artigo sobre isso agora. Então, se você procurar, você não vai achar, porque não saiu ainda. Mas eu tenho um monte de figuras, eu tenho um artigo quase completo medindo a margem teórica quando você vai para 0,8 milímetros, e é melhor do que o que você tem com 1,3 milímetros. Agora, 0,8 milímetros é muito mais difícil por várias razões, tá? Primeiro, que você precisa estar ainda mais alto e ter menos água na atmosfera, e assim, os requisitos do clima são mais difíceis, tá? Outra coisa, do ponto de vista da engenharia, se você for para um comprimento de onda menor, fica muito mais difícil. Tá? Não só você vai precisar de um relógio mais preciso. A gente já está usando um relógio atômico, então, na verdade, não tem assim muito mais preciso do que isso, né? E não só isso, mas cada um deles é $400 mil. A gente tem 12 telescópios, gente. É complicado, né? Mas você precisa de um relógio mais poderoso, né? Mais preciso. Você precisa também conseguir coletar os dados numa velocidade mais alta. E a gente já está assim do limite de quantos dados a gente consegue coletar, porque os dados estão vindo muito rápidos e é muito dado por segundo, que é uma coisa assim, a gente só literalmente só aquela coisa, sabe quando você está no seu computador, né? Você fala assim, 6. Isso é um problema, né? Só de ir do telescópio para o hard drive, gente, é uma coisa assim muito, muito complexa. Então, sim, você está certo, a gente está fazendo isso, mas é realmente difícil. Então, assim, a gente está trabalhando muito, muito esforço, muito dinheiro, muito do nosso tempo está indo para essa coisa de 0,8 milímetros, não é nem 0,5, é 0,8, que já é bem difícil, mas tem muitos dos nossos telescópios que simplesmente não vão conseguir, né? Não vai ser possível para todos os telescópios, que alguns deles estão numa localização onde o clima não é bom o suficiente, ou o telescópio tem certos limites que vai ser impossível a gente conseguir observar nessa frequência tão alta, tá? E especificamente também, como eu sei que muitos de vocês, obviamente, já sabem disso, né? Mas quando você está aumentando a frequência, o telescópio em si também tem que ser mais perfeito, né? E tem alguns que a gente já está meio que no limite. Muito obrigado. Pessoal, mais alguma última pergunta? Não? Então tá bom. Muito obrigado, Lia. Obrigada. Desculpa, viu? Passou super da hora. Então, desculpa.